Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas. Estamos resolvendo juntos a prova de 2016-2017, o modelo A da SPSEC. Já estamos na questão 42, então se você perdeu as anteriores, volta aí na playlist que tem todas as questões resolvidas até agora. E se você curtiu, não esquece de se inscrever no meu canal, que eu vou estar esperando por você. Vamos lá? A questão 42, ela está falando o seguinte: conversores catalíticos de automóveis são utilizados para reduzir a emissão de poluentes. Os gases resultantes da combustão no motor e o ar passam por substâncias catalisadoras que aceleram a transformação do monóxido de carbono em dióxido de carbono e a decomposição dos óxidos de nitrogênio, genericamente NXOY, em gás nitrogênio N2 e gás oxigênio O2. Em relação ao uso de catalisadores e as substâncias citadas no texto, são feitas as seguintes afirmações. A primeira: as reações de decomposição dos óxidos de nitrogênio a gás oxigênio e a gás nitrogênio ocorrem com variação no número de oxidação das espécies. 2. O gás carbônico é um óxido ácido que, quando reage com a água, forma o ácido carbônico. 3. Catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem eles, aumentando a velocidade e também a energia de ativação da reação. 4. O monóxido de carbono é um óxido base que, ao reagir com a água, forma uma base. 5. A molécula do gás carbônico apresenta geometria espacial angular. Das afirmativas feitas estão corretas apenas. Bom, gente, esse exercício aqui, ele pede bastante conhecimento de química, né? Porque ele envolve um monte de assunto aqui no meio. Então, vamos lá, vamos um por um. Vamos para a letra A. As reações de decomposição dos óxidos de nitrogênio a gás oxigênio e gás nitrogênio ocorrem com variação no número de oxidação das espécies. Vamos conferir. Bom, nós temos essa reação, né? NXOY, formando o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Ele quer saber se vai interferir no NOx. Quando eu tenho a formação desse composto aqui, a gente lembra que esses X e esse Y, ele vem do NOx do oposto. Então, ó, o Y era o NOx do nitrogênio, que vem aqui para baixo. E o X era o NOx do oxigênio, que veio para cá. Então, eles têm aqui um valor ou de mais 1 e menos 1, menos 2 mais 2, não sei, ele não está dando aqui o valor. Mas, quando eu tenho a formação dos gases, eu sei que o NOx vai para zero, tá? Porque ele passa a ser uma substância simples e toda substância simples tem NOx zero. Então, esse valor aqui vai ser alterado na formação dos gases, o NOx vai passar para NOx zero, independe do NOx, do valor que eu tenho aqui. Substância simples tem NOx zero, então vai sim alterar no NOx das substâncias. Então, a alternativa está correta, assim, a variação no NOx. Na alternativa 2, o gás carbônico é um óxido ácido que, quando reage com a água, forma o ácido carbônico. Vamos ver se isso é verdade? Então, olha só, o gás carbônico está reagindo com a água e nessa reação, então eu junto esse hidrogênio aqui e esse oxigênio com esse oxigênio e eu formo o ácido carbônico. Então é verdade, esse aqui é um óxido ácido, porque ele vai formar o ácido carbônico quando reagindo com a água. Mais uma alternativa correta. Terceira, os catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem eles, aumentando a velocidade e também a energia de ativação da reação. Vamos dar uma olhadinha em catalisadores? Vamos revisar o conceito? Então, o que é um catalisador? Ele é uma substância que aumenta a velocidade da reação química sem ser consumida durante essa reação. Então, eu tenho aqui os meus reagentes A e B, eles têm um complexo ativado e passando por esse complexo, ele vai começar a formar os meus produtos. Quando eu coloco o catalisador, ele diminui esse complexo ativado, aumentando a velocidade da reação, tá? Então, a função dele é sempre aumentar a velocidade
Agora, não necessariamente ele tem que estar presente na reação, tá? Eu posso ter uma reação mais lenta, não é um problema, mas ele ajuda na velocidade. Então, vamos ver o que ele está falando na questão. Então, ele está dizendo aqui na 3, ó, catalisadores são substâncias que iniciam a reação química que seriam impossíveis sem eles. Não necessariamente, tá? Você pode começar a reação sem o uso de catalisador. Aumentando a velocidade, ok, realmente ele aumenta a velocidade da reação e também a energia de ativação. Não, ele diminui a energia de ativação para que a velocidade aumente. Então, a terceira está incorreta. A quarta, o monóxido de carbono é um óxido básico, que ao reagir com água forma uma base. Vamos ver se é verdade? Bom, nós temos 3 compostos que são o CO, o N2O e o NO, que são considerados óxidos neutros ou indiferentes. Por quê? Porque eles não reagem com a água, com o ácido e com a base. Se você tentar reagir o monóxido de carbono com água, ele daria um H2CO2, só que CO2 não é íon, então não tem como ligar com hidrogênio, então você não consegue fazer essa reação. O que não significa que eles não reajam, porque eles reagem, inclusive com o O2, eles conseguem reagir, tá? Então eles reagem com outros compostos, não com água, ácido e base. Então quando ele diz que o monóxido de carbono é um óxido básico, então tá errado, porque ele não vai, o monóxido de carbono, CO, não vai reagir com água, ele é um óxido neutro. Então essa aqui tá errada. 5. A molécula de gás carbônico apresenta geometria espacial angular. Então vamos dar uma olhada aqui na geometria espacial. Bom, pessoal, aqui é um esqueminha para a gente determinar a geometria de uma molécula. Então o primeiro passo é a gente encontrar a fórmula eletrônica, tá? Aí o segundo passo a gente faz a distribuição dos pares de elétrons. Aqui a gente tem a distribuição dos pares de elétrons. O terceiro passo é a determinação da geometria da molécula e aí, então nos dá o modelo molecular. Então aqui a gente tem o HCl, que ele é linear, porque ele só está na horizontal. O gás carbônico, que é o cara que o problema nos fala, ele tem os pares aqui, ó, eles ligam os pares aqui. Então, ele vai ficar na horizontal, ele vai ter uma geometria linear. Aqui, a gente tem as ligações do carbono com o oxigênio aqui, carbono com o hidrogênio aqui, carbono com o hidrogênio aqui. Então, ele nos dá esse formato aqui, ó, de triângulo, um triângulo equilátero. Então, a gente chama de trigonal plana. Deixa eu subir aqui. Aqui, a gente tem um par sozinho, um par ligando aqui e 2 pares ligando aqui. Então, ele tem 3 pares, só que ele tem 2 elétrons aqui que empurram a ligação para baixo. Então, a gente tem um triângulo equilátero, a gente chama de angular. Aqui a gente tem 4 pares ligando, então o tetraedro, né, a figura geométrica que ele lembra. Então, ele tem uma geometria do tipo tetraédrica. Aqui a gente tem também os 4 pares ligando, só que aqui a gente tem 3 pares ligando e 2 elétrons soltos. Então, esses elétrons empurram uma das ligações para baixo. Então, apesar de ele formar também um tetraedro, ele vai ter a forma piramidal, por causa desses 2 elétrons aqui em cima. Esse aqui não tem, né? Esse aqui tem ligação. Aqui na água nós temos 2 pares de elétrons sozinhos, um par de elétrons sozinho aqui, um par de elétrons sozinho aqui. Esses pares de elétrons, eles meio que empurram as ligações, então as ligações aqui para baixo, esse aqui empurra essa para cá, esse aqui empurra essa para cá, e ele forma aqui uma geometria angular, apesar dele se encaixar no tetraedro por causa dos pares aqui de elétrons, mas eles não estão fazendo ligação. Então, eles ficam aqui, mas eles estão empurrando as ligações para baixo, porque eles exercem uma força. Então, é como se eu tivesse um parzinho de elétrons aqui, um parzinho de elétrons aqui. Só que, como só tem 2 ligações, então ele fica nessa forma angular. Então, o exercício fala do CO2 está aqui, ó, ele tem uma dupla do lado de cá,
uma dupla do lado de cá, aqui as ligações, tá? Não tem nenhum parzinho aqui no átomo central, então ele fica nessa formação linear. Cuidado, esses pares aqui, ó, não são do átomo central, tá? A gente observa o átomo central que empurra as outras ligações. Aqui então é só uma ligação linear. Vamos ver o que o problema está dizendo? Ele fala aqui, ó, que a molécula do gás carbônico apresenta geometria espacial angular. Só que o carbono, que é o átomo central, não tem aqueles dois elétrons não ligantes, então ele apresenta geometria linear. Estão corretas somente a afirmativa 1 e 2. Resposta desse exercício é a letra A. É isso aí, pessoal. Aqui dá para fazer uma boa revisão de química, né? Valeu! Espero vocês no próximo exercício. Vamos terminar essa prova da SpaceX. Até mais, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal.